Olá, Smurfs! Olá, Tintin. Eu sou Robson Severo, estudante do curso de Letras, licenciatura em Português na UFSM e participante do PET Letras. Eu sou Christian Reveles, das letras também, mas do bacharelado em português e também do PET. E nesse episódio nós vamos conversar com a professora Ana Flávia Souto de Oliveira. Vozes do 40A. A professora Ana Flávia é formada em bacharelado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também possui mestrado em letras pela URGS e doutorado sanduíche pela URGS junto à Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Além disso, suas pesquisas são voltadas para as áreas de linguística cognitiva, lexicografia eletrônica e teorias linguísticas que estudam recursos lexicais. Atualmente é professora adjunta no curso de Letras da UFSM, também é professora colaboradora no projeto Dicionário Paraolímpico com o grupo Semântica e Tecnologia da Unicinos e tem seu projeto de pesquisa atual voltado para os discursos da pandemia por uma perspectiva da linguística cognitiva. Também é coordenadora do projeto de extensão chamado Lex Covid-19. Então seja bem-vinda, professora Ana Flávia. Tem algum ponto aí dessa apresentação mais formal que a gente esqueceu de comentar ou que eu gostaria de ressaltar? Não, tá ótimo. Só peço desculpas pela bagunça mesmo do meu Lattes. Mas atualizar o Lattes em tempo de pandemia é um pouco complicado. Atualizar o Lattes é complicado. Para começar, você é a única professora que eu conheço do curso que realmente fez bacharelado. Pelas disciplinas que a senhora ministra, é justamente nessa parte da linguística, a parte mais linguística cognitiva, parte lexical e tal. Eu queria perguntar para a senhora como é que é apresentar esse lado do bacharelado. Pelo menos para mim, você é a única referência. Eu me formei em bacharelado, mas o meu bacharelado, ele tinha foco com habilitação em tradução. Eu fazia a tradução português e inglês. Na URGS, o bacharelado tem essa habilitação específica em tradução, algumas línguas diferentes. Na verdade, o meu contato com o bacharelado, ele se deu muito mais por essa perspectiva do tradutor, né? Então, até algumas pessoas criticavam o nosso curso, dizendo que ele era quase que um curso técnico, né? Porque a gente tinha muitas disciplinas práticas, assim, né? De oficina de tradução. Mas ainda tinha linguística, literatura, essas coisas? Sim, a gente tinha, mas não era muito, né? A grande parte do currículo era focado em versão e tradução mesmo, né? E as cadeiras de linguística também focavam um pouco mais na questão da tradução, algumas disciplinas que a gente teve de gêneros, né? Enfim, mas todas elas voltadas ao texto e ao trabalho com textos em línguas diferentes. Mas você começou a pesquisar linguística lá mesmo? Na verdade, eu fui para linguística, a história é bastante... Fique à vontade. Foi acontecendo. Mas, assim, durante o curso eu trabalhei um pouquinho com tradução, mas acabei tendo um pouco de descontentamento com a profissão. É um trabalho cansativo e solitário, assim, isso também não é problema, porque eu acho que geralmente eu gosto de trabalhar sozinha também. Clientes geralmente criticavam muito ou reclamavam do preço. Como assim? Você sabe inglês e está me cobrando R$15 por uma lauda? Então acabei saindo um pouco da área de tradução e focando em dicionários, né? Que eram os recursos que a gente usava bastante durante o curso como auxílio, né, no trabalho tradutório. A gente não tinha tantos dicionários online, acabava usando muito mais dicionários de papel, recursos impressos. E no fim eu acabei indo para a área de lexicografia. O meu contato com teoria linguística, ele foi por um caminho um pouco torto, assim, né? Começou com a lexicografia e eu tive um co-orientador na época do mestrado que era estruturalista, então no fim me apresentou algumas teorias um pouco mais formais, né, na área da linguística. E acabei também tendo a sorte de conhecer uma pesquisadora, uma professora no final já do meu curso que trabalhava com linguística cognitiva. Até hoje é uma grande amiga, né? E que a gente se acompanhou, mestrado, doutorado, ela me ajudou bastante durante esse percurso. Não foi tão solitário assim. Não, falo um pouco brincando. E como é que foi que tu descobriu que queria estudar letras? Teve um drama juvenil, uma coisa assim? Dramas vários, né? Na verdade, assim, até brinco com meu pai até hoje, né? Sobre como eu fui parar na letras. Porque eu tinha uma lista de cursos, né? Que começava com artes visuais, aí passava por arquitetura e depois vinha para engenharia civil. E então, psicologia, já quis fazer de tudo um pouco. E no fim das contas, assim, o que eu mais queria, acho que estava ligado à linguagem, à expressão. E o que meus pais deixariam eu fazer, né? Era, na época, letras, já que eu gostava de inglês. E meu pai era um pouco encantado com língua estrangeira, então acho que por isso ele não sabia que talvez fosse um curso muito de bicho grilo e acabou deixando eu fazer letras. Mas na época pensava em ser professora já? Não, na verdade eu fugi da licenciatura, né? Eu fiz bacharelado justamente para não ser professora.
porque minha mãe é professora, então eu ouvia muito, né, relatos dessa vivência de escola e pensava, Deus me livre, eu não quero. E aí, no fim, acabou que virei professora. E lá no Lattes também tem um artes visuais perdido lá. É verdade. Meio torto. Pois Começou a fazer esse curso? Comecei. Eu tava no meu primeiro ano de doutorado. Várias coisas aconteceram naquele ano, né? Acabei um casamento, e aí me mudei de volta pra casa dos meus pais. No fim, assim, eu falei, não, eu vou fazer o que eu gosto. Já tava desencantada com a vida acadêmica também, porque acabei brigando com o meu orientador na época. E aí eu falei, quer saber? Vou estudar artes visuais, que foi o que eu sempre quis fazer desde o início. Claro, assim, não tinha muito tempo, né? Tinha várias disciplinas do doutorado, melhorar o projeto de tese. Parte boa dessa experiência também foi ver que era meu hobby, né? E também que eu não queria tornar isso minha profissão. Sim. Então... Mas você chegou a trabalhar como professora antes de mestrado, doutorado e tal? Eu cheguei a dar aula de inglês em curso livre, assim, né? Mas não... Na verdade, eu via essa minha ocupação como temporária, só assim pra ter um dinheirinho extra. Eu nunca pensei em ser professora até o meio do meu doutorado. E aí foi quando eu tive a experiência com os estágios de docência. E aí foi ali que eu pensei, olha, eu acho que isso é legal. Vai dar pra estar fazendo. Começou, na verdade, da parte mais prática possível, trabalhando com os dicionários. Daí você foi pra teoria, pela lexicografia, chegou na linguística. Sim. E foi se aprofundando. Na verdade, eu posso dizer que até a metade do meu doutorado eu era só pesquisadora, né? Eu fazia pesquisa, na verdade, e gostava de fazer pesquisa. Acho que essa coisa que eu brinquei, né, de trabalhar sozinha tem a ver, né, com se focar num objeto e tentar construir aquele trabalho, que é uma construção mesmo que, claro, tem orientador, né? Sem orientador, muitas vezes a gente não consegue fazer um trabalho robusto, né? Um trabalho que se sustente. Mas o trabalho em si é nosso, é do aluno. Então, assim, até metade do doutorado eu só fazia pesquisa. E na graduação você já estava entrando para pesquisa ou por um tempo você ficou trabalhando na parte de tradução e tal? Não, eu só comecei a pesquisa no meu último semestre da graduação, que foi quando essa professora, Maiti Siqueira, um beijo para Maiti, entrou na universidade, já também no fim da minha jornada na graduação. E logo assim que ela entrou, eu gostei das aulas e que ela era uma professora diferente, mais acessível. E eu e uma amiga minha, grande amiga também até hoje, colega de pesquisa, inclusive trabalha comigo nos projetos, a Larissa, a gente foi bater na porta dela e disse, prof, a gente quer fazer isso aí que tu faz. A gente nem sabe bem o que é, mas a gente achou legal. E aí foi indo, anos trabalhando com a Maiti, com um grupo de pesquisa também, né, que até hoje esse grupo são amigos, né, pessoas bastante próximas a mim até hoje. E o teu mestrado e o teu doutorado foram planejados nesse último semestre e foi meio tudo corrido, assim, que tu começou a pensar em evoluir a tua carreira acadêmica? Na verdade, assim, a pessoa formada em bacharelado, que não quer mais fazer, né, ser tradutora, o que ela vai fazer? Vai tentar uma bolsa de mestrado, né, porque ela precisa sobreviver e continuar fazendo o que gosta, né. Foi uma saída, assim, no último ano, na verdade, da graduação, eu me dei conta que poderia ser um caminho. Nunca foi, assim, uma meta, né, ou algo pensado, premeditado já desde antes. Sempre brinco, né, que as coisas foram me atropelando, assim, e eu fui tentando me agarrar e seguir, né. Foi tudo acontecendo. Pra ver, então, porque muita gente nas letras fica confusa, vou pra linguística, vou pra literatura, trabalhar com revisão, de repente as coisas aparecem do nada, você entra e... O importante, na verdade, é justamente experienciar o que puder, né, experimentar durante esse percurso, mas sempre fazer aquilo que te traz alguma satisfação pessoal, né. Se a gente pensar num tópico de pesquisa, de mestrado, doutorado, ou até de pesquisa na graduação mesmo, vai ter que conviver com isso por anos, pelo menos por alguns bons meses. Sim. Então, se tu tá num projeto que não te interessa tanto, ou que não te traz satisfação mesmo, né, pessoal, acaba não tendo significado. E o teu doutorado sanduíche foi mais ou menos assim também, se agarrando nas coisas e indo? Na verdade, o doutorado sanduíche já foi mais planejado, né, porque eu já tava no meio do doutorado, e meu mestrado e meu doutorado, eles conversam muito, né, o assunto que eu abordei, ele foi o mesmo, assim, eu trabalhei com dicionários monolíngues de aprendizes de inglês como língua estrangeira, e no mestrado eu acabei fazendo uma análise dos 4 dicionários mais utilizados, e no doutorado eu busquei uma proposta para como as acepções eram organizadas, tá? Então eu não vou entrar muito nesses assuntos muito técnicos, né, mas assim, só para dizer que o tema do mestrado e doutorado, eles conversam bastante. Todos com a mesma orientadora que você conheceu lá no finalzinho da graduação? Com a mesma orientadora. Na verdade, eu tive um co-orientador no mestrado
professor Félix, mas no fim das contas, quando eu entrei no doutorado, eu entrei com ele, mas a gente acabou tendo alguns problemas irreconciliáveis, assim. E aí eu voltei para MIT, né? E aí assumi um pouco mais a veia da linguística cognitiva e deixei a lexicografia um pouco mais em segundo plano, né? Então, utilizando uma teoria linguística para auxiliar no tratamento de um problema lexicográfico. Acabei mudando um pouco a perspectiva. Eu sempre encontrava um nome, uma referência, que era o professor Gerards, né? Gerards, a gente vai falar em Flemish, que era um dos únicos teóricos que juntavam as duas áreas, né? De uma forma que eu me interessava. Então, ele tratava de diversos aspectos da lexicografia, porque ele também é redator de dicionários, né? Ele é responsável por um dicionário bastante famoso do holandês, e pela vertente da linguística cognitiva. Então, quando eu tive a oportunidade, uma grande oportunidade, acho que eu tive muita sorte nessa minha formação, né, porque eu fiz o mestrado, doutorado, sanduíche tudo com bolsa também. Eu acabei, claro, falando com ele, né, eu quero estudar contigo porque meu problema de pesquisa tem tudo a ver com o que tu já escreve. Na verdade, eu fui atrás dele, não necessariamente da Bélgica, né. E lá, qual é a diferença que tu percebeu entre as universidades na Bélgica e no Brasil? Ou é parecido? Não, é bem diferente. Não, bem diferente. Imagino que não. Bom, primeiro lá é muito organizado, né? Assim, os grupos de pesquisa, eles são bastante sérios, na verdade até a gente pode... não que aqui não seja, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Para mim, a realidade foi impactante, né? Ver como tinham lá 4 professores trabalhando juntos, com diversos orientandos de mestrado e doutorado, muito mais de doutorado, né? Porque lá o mestrado, ele não é o mesmo tipo de mestrado que a gente tem aqui. E eles publicavam e produziam demais. Para mim, foi até um pouco assustador, assim. Ai, como é que eu vim parar aqui com essas pessoas que publicam, sei lá, 25 artigos em periódicos, sei lá, Cognitive Linguistics todo ano, sabe? Assim, era bastante assustador. A biblioteca maravilhosa, né? Tudo funcionava. Eu cheguei lá, eu tinha meu escritório, eu tinha o acesso à internet, à cópia. E lá é a Universidade Católica também, né? Não é pública. Mas muita diferença, assim, eu senti no grupo. Mas eu fui, assim, bem acolhida na medida do possível. Tentei aproveitar aquele tempo que eu tava lá pra, principalmente, usar a biblioteca. Você foi totalmente por conta própria mesmo, tá? Não foi uma coisa institucional, assim, da URGS com... Não. Eu fui como bolsista de doutorado sanduíche. O governo brasileiro arcou com todas as minhas despesas, inclusive desde passagem e tudo. Mas tu não ficou meio assustada de ir assim? Ou foi? Azar, sou jovem. Olha, assustada até assim, foi difícil, né? Porque eu me senti muito sozinha nesse tempo. Eu passei só 6 meses, ainda bem, tá? Que eu não pedi por um ano todo. Mas... Mas, assim, eu fiz boas amigas lá também, né? 2 boas amigas lá durante esse tempo e que ajudaram, né? Assim, a me ambientar melhor, né, na cidade. Uma cultura completamente diferente, as pessoas são muito fechadas. Eu fui durante o inverno. No inverno... Neve. 4 da tarde é noite. Meu Deus. Né? Foi uma época conturbada, assim, pessoalmente, mas foi muito aprendizado, né? Hoje em dia eu vejo... Experiência total. Mas sempre gostei de viajar, né? Essa parte cultural era muito diferente? Era, né? muito diferente. O idioma também, né? Eles falam Flemish lá, e que é um holandês, mas é um holandês belga, né? Você falava Flemish? Não, que isso, falava inglês. Só que todo mundo falava inglês, né? Então, assim, essa é uma diferença. A atendente do mercado falava inglês, meus colegas do departamento no almoço falavam inglês porque eu tava junto. Todo mundo fala inglês, ou boa parte da população dessa cidade onde eu tava fala inglês, né? Sim. Agora, mudando, né, um pouco de assunto, tu falou que tem interesse por linguística cognitiva. Esse interesse surgiu como? Por quê? De onde veio? A professora Maiti, essa que eu comentei, né, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, ela nos dava uma disciplina de terminologia na época da graduação. Termos técnicos, de linguagem de especialidade, só que ela trabalhava com linguística cognitiva no projeto de pesquisa dela. Então, acabei conhecendo a linguística cognitiva através da Maiti e, na verdade, foi a primeira perspectiva teórica, né, que eu acabei, assim, me ocupando um pouco mais. Já foi, assim, amor à primeira vista. Eu acho
acho que a linguística cognitiva, ela tem, né, isso, porque ela trata de assuntos que foram, pela tradição aí, teórica, deixados para baixo do tapete, deixados de lado por bastante tempo, né, a flexibilidade, o significado, a primazia do significado, e ainda traz junto questões de cognição que encantam, né, assim, pra gente entender essa relação dos processos mentais, foi através da MIT, né, e acabei também me identificando, assim. E não é mais difícil conversar com as pessoas sabendo todo o processo que acontece dentro da cabeça delas pra chegar... Não, na verdade é que nem psicólogo, né, diz, psicólogo tá sempre analisando os outros, né, linguista tá sempre olhando... prestando atenção no que os outros falam. Não, acho que a gente consegue... As escolhas. Eu consigo separar muito bem, né? Porque senão a gente entra em surto, né? Porque eu não sou linguista 100% do meu tempo, né? Então... Eu queria tocar num tema polêmico aqui, de como que a gente foi dos estudos de psicopatia e linguagem parar em estudos de pandemia, né? Porque, na verdade, Robson, eu tinha entrado no grupo de psicopatia e linguagem, né, que era justamente ver, nessa abordagem da linguística cognitiva, como é que os psicopatas construíam o discurso deles e tal. E aí a gente começou a ver os discursos do presidente, do Paulo Guedes, assim, sabe? Olha a polêmica. Vou anotar aqui pra cortar. Não, pois é, foi até o Guilherme que traduziu o artigo sobre a patocracy, né, que é como que em grandes líderes políticos manifestam traços de psicopatia, e eu queria que a senhora falasse um pouco disso, como que a gente foi parar nos discursos da pandemia, né? Bom, desde o ano passado, né, eu já estava me aproximando desse assunto, né, linguagem e psicopatia, a gente acabou discutindo alguns textos até um pouco antes do Christian entrar no grupo, tudo estava se encaminhando para a gente tentar fazer uma análise um pouco mais voltada a essa relação entre linguagem e psicopatia, né? Ver se a gente conseguia achar algumas marcas ali nesses discursos de psicopatas que pudessem ser característicos desses indivíduos. Até né? então era só psicopatas, tipo serial killers, né? Que a gente tava vendo. Então a gente estava falando sobre, né, vendo como a gente poderia tratar desse assunto a partir do que a gente tinha disponível, né? Inclusive eu até estava já em contato com o professor da Psico, né? Que é o Silvio, que é um baita pesquisador. Só que no fim, quando a gente começou a fazer essas reuniões pós-pandemia, ou pelo menos desde o início da pandemia, a gente não conseguia falar de outro assunto, né? O único assunto que vinha durante as reuniões era Covid-19, pandemia, né? Coronavírus. Simplesmente eu me dei conta que parecia também um pouco fora de lugar, né? Continuar falando de psicopatia quando a gente tinha ali um prato cheio para análise linguística, né? Desde questões interacionais ali, quando a gente começa a ver o Mandetta e o Bolsonaro conversando, só que não conversando, então dando aquelas letrinhas, fazendo estratégia de proteção de face. Então a gente começa a ver que ali tem muito material, né, analisável. E aí no fim eu falei, gente, é o seguinte, ó, a gente tem que fazer alguma coisa sobre a pandemia, porque eu não vou conseguir sossegar a minha cabeça se a gente não trocar de assunto, né? Agora, neste momento, eu não consigo não falar da pandemia. Como a gente não conseguia pensar em outra coisa, vamos fazer sobre o que tá acontecendo, né? Vamos produzir coisa com o que a gente tá pensando agora, pelo menos. E aí, no fim, eu já tava um pouco traumatizada com a lexicografia, já tinha, desde o meu doutorado, assim, eu já tava meio que deixando um pouco de lado essas minhas origens, né, na lexicografia, e aí depois da minha experiência com o Grupo Semantec no Dicionário Olímpico, melhorou um pouco a relação, né, então aí no fim eu pensei, a gente pode então aproveitar um pouco dessa experiência, né, que eu tive no projeto com o pessoal da Unicinos, com a professora Rove, e vamos tentar fazer um recurso que possa conciliar essas áreas, a pandemia, né, lexicografia. E agora também cada vez mais acho que o ensino, né? A gente está indo para essa área. E a psicopatia, ela surgiu de um interesse pessoal, uma experiência psicopática, alguma coisa da juventude? E isso aí, professor, se não quiser responder também, fique à vontade. Que eu já tenho alguma... Me veio essa curiosidade agora. O Christian já sabe um pouco
do histórico. Bom, psicopatia é algo que interessa, que acho que chama muito a atenção de todo mundo, né? Não é à toa que quando eu comecei o projeto, eu acho que eu tinha 10 bolsistas, 10 alunos voluntários participando das reuniões, Sim. né? Do nada já tinha uma sala quase cheia só por falar psicopatia e linguagem. Então, é um assunto que desperta muito interesse, né? Se a gente pensar até na própria história de serial killers, acho que por a gente não conseguir entender pessoas que não têm psicopatia, né? Que não têm traços de psicopatia, é difícil entender a mente, né? De uma pessoa que não tem empatia, que não tem qualquer tipo de remorso, né, sobre o que faz e que age ali a fim de ganhar o maior proveito em cima da sua relação com os outros. Mas você acha que nós estamos numa patocracia? Olha, é difícil dizer que não, né? Eu acho que Estados Unidos e Brasil conseguem ter os piores líderes possíveis, né, neste momento histórico. Assim. Acho que mais do que provado, e isso qualquer reportagem, né? A gente pode pegar várias reportagens que já foram feitas por psicólogos e psiquiatras, analisando os traços de psicopatia do nosso excelentíssimo presidente. Não sou especialista na área, né? Mas assim, né? A gente tá mal. Tá mal. E mudando agora um pouco do vinho pra água, nesse projeto dos dicionários olímpicos e paralímpicos, como é que foi essa trajetória? Como é que tu chegou até esse projeto na Unicinos? Foi sorte também, mais uma vez, mais sorte do que juízo na minha trajetória acadêmica. Culpa do vento. A professora Rove, ela já tinha sido minha banca no mestrado, e no doutorado ela foi minha banca também. Deu sorte de ter uma vaga ali de pós-doc, e bem na época que eu estava acabando o doutorado. Então, na minha própria banca de doutorado, ela me fez o convite para entrar no projeto, e era uma bolsa para 5 meses, 4 ou 5 meses. Só que ela foi renovada por 5 anos. Então, também outra sorte do destino, né? E aí eu acabei entrando, e na época meu trabalho como pós-doc na Unicinos era especificamente no projeto da professora Rove. Então eu não tinha, né, outras funções. Eu até tinha que dar uma disciplina por semestre, mas uma disciplina de um crédito, né? No pós-graduação, era bastante tranquilo, assim. Então eu me joguei no projeto, né? Assim, eu trabalhava no projeto, as 40 horas semanais era basicamente trabalho no projeto. E a professora Rove também trabalha com linguística cognitiva, mas trabalhava com semântica de frames, que é uma perspectiva complementar ao que eu já trabalhava, porque eu focava na polissemia, né? Então, era uma palavra e vários significados. E ela, na verdade, trabalha com a semântica de frames, que, na verdade, é uma perspectiva que vai onomasiológica, né? Ela tá ali falando de um campo de conhecimento que vai agrupar diferentes itens, né? Então... no fim, foi um pouco isso. E esporte, sempre gostei muito de esporte, né? Desde da minha família, meu pai é formado em educação física, então a gente sempre teve, né? Apesar dele ser militar aposentado, ele, né, era técnico de basquete, então assim, sempre joguei basquete no colégio, era goleira de futebol. Eu era assim, uma pessoa que era sempre uma das primeiras a ser escolhidas para jogar na escola, mas também só nesse contexto, né? Já que o Robson tocou no tema dos dicionários, eu tinha falado anteriormente que fomos da psicopatia para os discursos da pandemia, e eu pedi para você falar um pouco agora de como que nós fomos do discurso da pandemia para o Lexicovid. Não sei se o Robson já conhece, mas é o dicionário que a gente está fazendo, dos novos termos que estão surgindo aí. Tô conhecendo agora, junto aqui. Eu acho que a gente se deu conta também que seria interessante fazer algo que tivesse um retorno social, né? De alguma forma, assim... não simplesmente analisar os discursos, seja do ministro ou do presidente, sobre a Covid por eles mesmos, né? Assim, então, a gente começou a se dar conta que talvez, até as primeiras ideias foram, assim, de fazer um repositório com textos, traduzindo textos jurídicos, né? Material mais de leis, de legislação que foram surgindo. Sim. Só que a gente se deu conta que surgiu tanta legislação nova que seria impossível, né? Assim, seria uma empresa júnior. Não, muito mais, seria 3 empresas júnior tentando fazer isso. Então, assim, foi muita coisa que surgiu com relação a esses materiais. Então, o que a gente pensou? Então vamos fazer um dicionário, porque aí vai nos ajudar também para nossa pesquisa, né? Porque se a gente tiver uma base de dados que tenha já ali esses diferentes cenários da pandemia, né? E o nosso projeto ali, ele é um dicionário temático, né? A gente tem
a parte ali do coronavírus em si, um pouco mais biológica, tem a parte da saúde, né, Ministério da Saúde, Hospital de Campanha e assim por diante, a economia e a política, né? Mas se a gente já tivesse feito essa análise do material linguístico para o dicionário, ela vai nos ajudar para uma análise mais teórica mesmo, né, dos discursos da pandemia. Acabou que um complementa o outro, de certa forma. Com certeza. E no fim das contas, acho que já tá ganhando, pra variar, meus projetos, eles acabam sempre, né, ou saindo do assunto, ou virando outra coisa, ou ampliando de uma forma absurda. Mas a gente já está com outro grupo, né, não especificamente do dicionário, mas trabalhando com uma adaptação do dicionário, ou na verdade uma complementação desse recurso, utilizando a base, né, a Base Nacional Comum Curricular, para nos orientar nessa questão de quais as competências e habilidades que a gente pode utilizar o dicionário para desenvolver, principalmente assim, projetos de extensão, né, pensar em oficinas, em escolas. Sim, até para mostrar que o dicionário ele não está ali só como um instrumento de consulta, que ele é muito mais, né? Que ele representa outras coisas além disso. E prof. Oi, sobre dar aula. Tu nunca tinha parado pra pensar nisso? Em ser professora? Olha, antes da minha experiência no doutorado, né? Que eu tive que fazer esse estágio de docência, eu nunca tinha pensado em dar aula, porque eu odeio falar em público. Assim, eu sou uma pessoa sociável, né? Eu tenho, assim, falo bastante quando eu me sinto bem com as pessoas, mas eu não gosto de falar em público. Eu sempre tive uma dificuldade. Então eu nunca cogitei, porque imagina aquelas 40 pessoas me olhando e me analisando, né, enquanto eu falo. 80 olhos pra ali. mim era inviável, assim, né? Tanto que nas minhas primeiras vezes que eu dei aula, e claro, a Maiti estava junto, me acompanhou um pouquinho nessas cenas tenebrosas, assim. Gente, me dava branco, eu não conseguia escrever e pensar e falar ao mesmo tempo. Escrevi errado no quadro, assim, umas palavras ridículas, assim, sabe, profissional. Eu não sabia se era com C, com S, com C cedilha, com L, não, sabe, assim, é horrível, né? Eu me sentia nervosa, tenso demais, né? Mas assim, o tanto que a Maiti brinca comigo até hoje, né? Nossa, quem te viu, quem te vê, né? Tá isso, foi apresentando e dando aula, não conseguia abrir a boca. E em eventos, como é que era essa situação quando tinha que apresentar? Justamente o que eu ia falar, eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que a gente foi apresentar na FAPA, lá em Porto Alegre, a gente fez uma oficina sobre o material que a gente estava trabalhando na época, que era com dicionários técnicos, dicionários terminológicos e metáfora, e eu tinha uma fala, tá? Eu tinha uma sentença pra falar. Eu só precisava falar uma coisa do tipo: a metáfora é um mapeamento entre dois domínios. Nossa, era uma frase, tá? E aí, claro, tava ali, a gente tava apresentando em grupo, e quando chegou a minha hora de falar, eu não conseguia abrir a boca. E aí meus amigos me olharam, assim, lembro até hoje que a Maitê, né, essa minha colega, aí ela viu que eu tava muda, paralisada, e ela falou essa minha frase, que era a minha única participação na apresentação. Ai, que coisa triste não conseguir falar em público. Terrível, mas viu, há esperanças, né? Porque hoje em dia eu já consigo dar aula para mais de 40, então, assim, há esperança. Tenho a impressão que a senhora pensa em inglês Às nas aulas. vezes, depende, mas é que se eu li um texto que é de referência em inglês antes da aula, às vezes eu tenho dificuldade. Porque, assim, a pessoa parece meio snob, nojenta, né? Não sou, assim, uma pessoa, né, alfabetizada em língua inglesa, pelo contrário, mas eu acho que muito da minha leitura, e principalmente em linguística cognitiva, é em língua inglesa, né? Muitas vezes o termo fica meio fuzzy, assim, ó, a pessoa usando, né? Meio fuzzy. Mas é isso, assim, a terminologia, ela fica muito mais arraigada, né, na língua estrangeira do que propriamente no português. Talvez também por eu ser, né, do inglês, ter estudado inglês, mas enfim, mas acho que é comum, eu não quero parecer snob, né, mas assim... Não foi. Mas é que geralmente, acho que quando acontece isso, Christian, é porque eu li um texto, acho que também na disciplina de léxico, por exemplo, eu uso o manual do professor Geretz, né, do Herratz, é um manual em inglês, né, então como eu releio o texto em inglês, aí acho que muitas vezes tem essa influência na aula de vir só os termos em inglês, vou começar a dar aula em inglês agora. Acaba virando uma aula bilíngue, assim. Viu? Também a cultura linguística, a professora Ana Flávia também aprende umas 3, 4 palavrinhas de inglês. Bom, prof, agora vai começar um quadro chamado De Frente com o Pet, que agora ele tem um nome oficial e não tem nada a ver com o quadro De Frente com Gabi.
Não. Que livro tu indicaria pra uma leitura? Um livro. Eu gosto muito da Chimamanda Adichie, né? Talvez não seja um livro só, mas o último que eu tô lendo agora é O Meio Sol Amarelo. Recomendo bastante os livros dela, porque é uma autora nigeriana que traz personagens femininas vivendo, assim, em diferentes tempos e espaços. Essa experiência da mulher, né? E, claro, super mediado pela cultura e por questões até importantes da vida dela, que ela experienciou. Então, fica, assim, a dica. Chimamanda tem vários livros, né? Não só O Meio Sol Amarelo, mas O Hibisco Roxo e Americana, que também são livros que para mim foram uma leitura bastante interessante, assim, agregaram bastante para eu pensar também no meu lugar enquanto mulher nesse contexto em que eu vivo, né? E uma música? Gente, uma música. Eu escuto muita música, né? Eu tô sempre escutando, na minha casa tá sempre tocando música. E eu tô escutando muita coisa antiga, né? Reabri o baú, assim, das antiguidades. Gosto muito de Bob Dylan, né? Mr. Tambourine é uma das minhas músicas favoritas, assim. É uma música que eu acho maravilhosa. Escuto muita coisa brasileira também, né? Mais antiga, assim. Caetano, Secos e Molhados, Raul Seixas, Belchior, Jorge Benjor. Acho que, assim, sou uma pessoa muito musical, assim, gosto muito de dançar também, então a música faz muito parte da minha vida. Sugestão, vou pensar uma coisa nova que eu esteja ouvindo. Acho que a última artista que eu conheci, assim, que eu achei muito relevante para minha experiência, né, que foi até no Morro Stock, que tive o prazer de conhecer essa artista, que foi a MC Tá, que é uma menina bastante nova, assim, que tá se descobrindo musicalmente. A voz dela até não é muito padrão para uma cantora, mas as composições dela são bem interessantes, assim, então fica a sugestão, e acho que é isso. E um filme, série, ou os dois? Filme? Ai, gente. Ai, tem vários, né? Tive um último filme que eu assisti que eu gostei muito. Eu vejo muito filme ruim. Esse é o problema, eu vejo muita porcaria. Eu sugeri esses tempos um que não é muito conhecido, mas foi um filme que me marcou bastante, que é Minha Vida Sem Mim. Um drama bem doido, assim, de uma moça que tá morrendo e aí ela começa a fazer coisas que ela nunca fez antes. Assim. Acho que pra uma situação de pandemia, talvez seja um... E aí ela quer arrumar a vida de todas as outras pessoas, pra quem é virginiana, isso também é bom, né? A pessoa quer ter controle. Eu sempre lembro do Arrival, por sua causa. Os linguistas salvarão o mundo. Foi o primeiro filme que foi recomendado pra gente lá no início do curso, né? E os ETs ensinam uma linguagem diferente, a linguagem muda a cognição das pessoas, assim. Eu vou deixar aqui a recomendação também, Arrival. Acho que é A Chegada, né? A Chegada. Não sou muito de série, assim, eu geralmente tô atrasada nas séries, né? Eu começo a ver quando já acabou, assim, então já tá na 10ª temporada, a temporada final, e eu tô começando a assistir a série. Mas uma que eu gostei muito das 2 primeiras temporadas foi Handmaid's Tale, do livro homônimo da Margaret Atwood, aproveitando o tema mulheres, né? É uma série também que desperta muitos questionamentos dessas distopias aí, né? E como a gente tá numa pandemia, a gente tá vendo que essas coisas são possíveis, né? Que tudo é possível, né? Uma coisa mais louca, imaginável, é possível que aconteça. Então, fica, né, a recomendação. Essa série é muito boa. Mad Men foi uma série que eu gostei bastante. Não de todas as temporadas, né? Mas algumas temporadas são muito boas. E eu tava assistindo agora a Brooklyn Nine-Nine, que é uma série um pouco mais curtinha, assim, os episódios. Eu acho que também por questão de tempo, neste momento, é o que eu tô conseguindo acompanhar. Ai, amo. Muito boa. Tô me ambientando ainda só na primeira temporada, mas achei interessante. Melhora, só melhora. Os melhores episódios são os do Halloween. Não sei se tu chegou ainda nesses, mas são muito bons. Não. E em uma palavra, o que é ser professora universitária pra ti? Ai, gente. Pra mim é felicidade, apesar desse momento tá sendo um pouco difícil, né? A pandemia tá tornando um pouco mais difícil, mas é realização, né? Assim, não em tempos normais. Em tempos normais, ser professora, eu acho que tem sido realização, né? Acho que universitária foi uma consequência da minha própria formação, né? Meio torta, assim, que acabou não me deixando outra opção. Não ter outra de trás escolha. pra frente. E uma história engraçada que aconteceu contigo na graduação ou na pós-graduação. Em evento, sala de aula, como aluna. Um mico, pode ser. Gente, uma história engraçada.
Passada. No meu último ano de graduação, eu comecei a namorar um colega meu, e que até hoje é um grande amigo, assim. E aí eu lembro que no último semestre que a gente ia cursar juntos, porque ele se formava antes de mim, a gente resolveu fazer uma disciplina junto, né? Porque ele era da licenciatura, eu era do bacharelado, então durante o curso a gente praticamente não fez nenhuma disciplina junto. E era com uma professora, assim, bem diferente, assim, do padrão que a gente estava acostumado. Durante a disciplina a gente teve um trabalho, era sobre Shakespeare, a gente tinha que escolher alguns sonetos do Shakespeare e analisar toda a parte mais poética. E a disciplina era toda em língua inglesa. E esse meu namorado, ele falava assim inglês daquele jeito, né? Ele tinha muita vergonha de falar em público, era tímido, mas ele era super estudioso, baita nerd, até hoje. E ele fez todas as análises, né? Assim, eu gostava de inglês e de música, né? Não gostava muito de poesia, da parte mais de literatura mesmo. Acabou que ele fez basicamente assim 85% do trabalho, tá? Não tô dando ideia pra vocês, tá? Trabalho em grupo e em dupla tem que fazer certinho, mas né, nesse contexto específico, não nos importamos em não dividir igualmente o trabalho. E eu fiz toda a parte assim mais estética do trabalho, então a apresentação do PowerPoint, catei assim na internet umas carinhas do Shakespeare em desenho, né? Fiz toda a parte mais de embelezamento da apresentação. E quando a gente foi apresentar o trabalho, ele não conseguiu falar, né? Porque ele tava nervoso e era tudo em inglês, ele odiava falar inglês, então ele falou muito pouco do que ele tinha pra falar. Eu vendo, né, meu namorado na época, passando por aquele sufoco, eu assumi, né, a dianteira, não que eu seja também, não fosse na época falante, assim, em público, mas mais do que ele naquele contexto. Enfim, eu acabei apresentando, né, 80% do nosso trabalho na hora da apresentação oral. Ao final da aula, essa do trabalho, a professora veio falar comigo e disse, assim, que estava muito preocupada com a situação do nosso trabalho, que ela não sabia como avaliar, porque ela sabia que eu tinha feito todo o trabalho praticamente sozinha e que ela ia dar uma nota para minha dupla, mais assim por ser obrigada a dar essa nota do que pela própria participação dele no trabalho. Então, no fim, assim, foi muito engraçado e por anos depois a gente ficava se zoando dessa situação, que ele fez todo o trabalho praticamente e eu ganhei todos, né, todos os elogios pelo nosso trabalho, que realmente foi um trabalho que estava bem bom. Participei, só não participei, né, tanto quanto deveria, talvez, naquela situação. A gente sempre pede para o entrevistado dar alguma recomendação, algum conselho para as pessoas que estão pensando em entrar em letras e também para as pessoas que estão cursando e não se encontraram ainda, não sabem com o que querem trabalhar e tal. O que a senhora aconselha? No primeiro momento, eu acho que é sempre tentar achar algo que te realiza, que te interesse, porque muitas vezes a gente vai ter que passar por disciplinas que são chatas, né, para o nosso interesse pessoal, mas que de repente lá no final da formação vai fazer sentido, ou que nunca vai fazer sentido. E é verdade, né, a gente tem um currículo que ele é obrigatório, né, então assim, esse currículo ele tá ali por algum motivo, mesmo que para a tua experiência pessoal não seja importante, para né, a formação geral ele vai ser necessário. Mas eu acho que sempre pensar ou tentar fazer aquilo que traz essa satisfação pessoal, ela vai se achar em algum momento. Como a gente tem, né, na minha época era muito diferente, né, essa questão da pesquisa, dos grupos, das bolsas, e hoje em dia a gente tem muitos grupos, né, grupos grandes, então o PET é um deles, né, o trabalho que a Thaís faz é excelente, assim, juntar o pessoal e fazer projetos, né, e aprender a trabalhar em grupo, que eu acho que é difícil, né, trabalhar em grupo não é todo mundo que consegue. Que consegue. Não é muito fácil. Eu gosto de trabalhar em grupo, mas se eu estiver mandando, né, eu tenho uma dificuldade de receber a ordem. Então, assim, talvez se eu não tivesse tido um pai militar, eu saberia lidar melhor com ordem, né, mas então acho que é isso, né? Sempre tentar nessa jornada e se ouvir, né? Tem que se escutar. Se a pessoa chega no meio do curso, quase no final do curso, e acha tudo um saco, não achou nada que goste, faz Enem de novo e vai fazer o que gosta, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tive essa tentativa já no doutorado e fiz artes visuais, tentei ali e vi que é o que eu gosto de fazer como hobby, não quero que isso seja a minha profissão. Né? Já estava indo para a teoria de novo, eu achando que ia ser pintora, desenhista e já estava estudando história da arte, né? Então é isso, né? Você tem que se permitir e tem que também não se levar tão a sério, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade de
se cobrar muito, né? E falo isso enquanto virginiana metódica e né, ser mais compreensivo consigo mesmo. Sabe, eu me sinto exatamente no oposto da situação que tu disse, né? Sabe, pessoa que não se encontrou em nada, não gostou de nada, porque assim, eu vejo literatura, vejo linguística, produção textual, tudo nesse campo de letras. Perfeito, tu tá no curso super certo. Não, sem dúvida. Significa que tu tá no lugar certo. Isso é ótimo, é a afirmação que eu só tive quando eu dei aula, eu acho, né? Que foi a primeira vez que eu senti, assim, que eu tava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu queria fazer. Né? Coisa boa. E antes de terminar, prof, tem algum recado, convite, divulgação do teu trabalho que tu queira fazer? Agora ou nunca? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer a Thaís, agradecer vocês, também todo o pessoal do PET. Eu acho que é uma construção coletiva, né? Então, eu imagino que meu nome não tenha sido sugestão do Christian, né, ou do Robson, tenha sido talvez um pouco algumas outras pessoas. Mas eu acho que fica o convite. O dicionário ainda não está oficialmente lançado, né? Mas muito em breve, e espero que dê tudo certo, porque a gente já está nesse muito em breve há uns 2 meses para lançar o dicionário, mas a perfeição, né? A tentativa de perfeição não permite, mas que a gente vai lançar esse recurso e também tentar fazer uma conversa legal dele, do uso dele né, nas escolas. Então esperamos que a pandemia acabe de uma vez, para poder também aplicar essas nossas ideias bem malucas na escola. Então fica o convite para quem quiser participar. A gente vai participar da JAI também, né? Então, quem se interessar por essa relação, na verdade, acho que, né, quem ouvir o podcast e se interessar por essa relação pandemia, dicionários, discurso, linguística cognitiva, né? Nos procure aí, pode falar também com o pessoal que trabalha comigo no projeto, né, o Christian, o Guilherme. Até acho que vou aproveitar para agradecer, assim, que foram pessoas que fizeram essa quarentena ser menos difícil até agora, né, assim, o Christian, o Guilherme, Camille, Poleto, a Luísa, a Larissa e a Gabi. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Ai, meu Deus. Ai, se eu esqueci, perdão. Aí tira todos, ou é todos ou não é nenhum. Aí vocês editam depois.